Olá, eu sou a professora Daniele e a nossa aula de hoje é sobre significação contextual. Bom, então o próprio nome já diz. Como que eu conduzo a verificação do significado dentro do texto de acordo com o contexto? Então, no contexto, nós vamos observar várias coisas. Então, o contexto de produção, o gênero textual, os sentidos que podem ser apreendidos daquela situação de comunicação. Então, é um conceito bem simples e que envolve bastante a parte de interpretação. Então, vamos observar como que isso se relaciona dentro do processo da linguagem. Então, o objetivo da nossa aula é apontar recursos para construções textuais a partir dos significados das palavras. Quando nós falamos aqui de significado, você vai verificar, então, a partir de um dado contexto. Então, nós vamos observando as relações que existem ali. Bom, primeiramente, então, esse conceito de significação contextual tem relação com a classificação das palavras, que são divididas em categorias. Então, vamos observar que categorias são essas. Primeiro, nós temos a categoria dos sinônimos. Então, você vai observar que muitas nomenclaturas que eu vou abordar aqui, você provavelmente já conhece. O nosso objetivo aqui é entender como isso ocorre dentro do texto. Então, vamos lá. As palavras que possuem significados próximos, porque nós estamos habituados a pensar que sinônimos, dê um sinônimo para tal palavra. Então, nós já pensamos que é o sentido igual, não é mesmo? Mas aqui, como sinônimos, nós temos significados próximos. São chamados de sinônimos. Exemplo, para a palavra casa, nós temos sinônimos como lar, moradia, residência. Já já você vai entender por que não é o sentido exato, é o sentido próximo. Para a palavra longe, eu tenho um sinônimo distante. Para a palavra delicioso, eu tenho um sinônimo saboroso. Para a palavra carro, eu tenho um sinônimo automóvel. Nossa, mas aí você pode estar pensando, como é que eu vou entender que sinônimo é algo que é parecido, não é igual? Eu sempre pensei que sinônimo era algo que se remetesse ao processo de igualdade dos significados. Não. Vamos ver por quê que esses sentidos não são iguais. Os sentidos das palavras são próximos, mas não são exatamente equivalentes. Há uma pequena diferença de significado. Por quê? Por causa do contexto de produção. Vamos ver aqui o exemplo. Se eu uso a palavra casa e a palavra lar, como normalmente elas são usadas como sinônimos, se eu uso essas duas palavras, ficaria estranho. Por exemplo, aqui na seguinte frase, comprei um novo lar. Se eu estou falando, que nós observamos aqui, se eu estou falando que para a palavra casa, sinônimo é a mesma coisa, lar e casa são as mesmas coisas, elas representam as mesmas ideias, então essa frase não poderia ficar estranha. Geralmente, quando nós vamos falar da aquisição de alguma coisa, nós não falamos comprei um novo lar. Por quê? Porque para nós, na nossa prática, esse significado contextual se refere a outro campo. O campo do lar se refere ao campo ao campo semântico. O que é campo semântico? Vamos voltar nas nossas aulas. Campo semântico é o campo do significado, é dos sentidos, que estão numa rede de relações. Então, se eu falo a palavra lar, dá a impressão que eu estou falando da convivência, dá a impressão que eu estou falando do sentido de conviver em família, da questão harmoniosa, e não no sentido material, no sentido de construção de uma casa. Percebeu a diferença? Então, se eu falo sinônimo, eu estou tentando aproximar o sentido para que você compreenda. Por exemplo, ninguém vai falar, nossa, em vez de falar, eu fiz aquisição ou financiamento de uma residência, que é o correto. Você não vai falar, eu fiz o financiamento de um lar. Então, o lar e até a palavra moradia
dão um sentido de convivência e não o sentido de construção em si. Percebeu a diferença? Então, esse é o nosso conceito sinônimo. Palavras que possuem sentidos aproximados e não exatamente iguais. Muito bem. Vamos lá para os antônimos. Agora sim, no antônimos é exatamente isso que você está pensando. Palavras que têm sentidos contrários, ou seja, opostos, sentidos contraditórios, mas não se esqueça, tudo isso vai depender do contexto. Por isso que o nosso tema é significação contextual. Então, depende do contexto da minha oração, da minha imagem, da minha frase. Então, vamos lá. Exemplos, os mais básicos que nós temos. Então, mal e bem, ausência, presença, fraco e forte, claro e escuro, certo? Então, nesse processo de verificar os antônimos, nós simplesmente vamos observar, então, os sentidos contrários. Em todos eles que eu disser, não se esqueça do campo contextual, não se esqueça do texto. Por exemplo, na literatura, pode aparecer alguma ideia que aqui na regra eu tenho como antônimo e na literatura a produção, a interpretação apareça de alguma outra forma? Pode, porque o texto literário tem muito essa questão do campo semântico. Bom, vamos lá então agora para a polissemia. A polissemia também é um conceito muito conhecido, que é aquele que envolve o significado nos múltiplos contextos em que aparece. Então, polissemia é a propriedade que uma mesma palavra tem de apresentar mais de um significado. Então, não é que ela vai produzir vários significados toda vez. É que a cada vez que ela for usada, dependendo do contexto, ela vai ter um significado. Um exemplo bem básico. Se eu disser assim, nossa, aquela situação deu pano para manga. Então, de que contexto eu estou falando? Eu estou falando de um contexto que rendeu muita coisa, quer dizer, teve muitas observações, alguém continuou falando sobre aquilo. E eu não estou falando no contexto do sentido literal de realmente pegar a manga e dar para alguém fazer alguma coisa. Não. E nem pegar o pano e dar para fazer manga. Não, não é nada disso. Então, dependendo do contexto, ele pode ser polissêmico, ou seja, mais que um sentido. Acontece muito em charges, quando nós temos uma palavra que, na verdade, representa outro sentido. Por que ela representa outro sentido? Não é o sentido contrário, não é o contrário de mal e bem, não é o contrário de claro e escuro. É um sentido que é garantido pelo contexto. Por quê? Porque aquela palavra garante que essa produção seja feita, certo? Já já nós vamos analisar, então, um exercício para que você compreenda direitinho. Bom, nós temos ainda os homônimos. Já ouviu falar deles? São palavras que possuem a mesma pronúncia. Olha só, a mesma pronúncia, o mesmo jeito de falar. Algumas vezes até a mesma grafia. Então, da mesma forma que você escreve, mas significados diferentes. Ótimo esse também. Por quê? Porque você vai observar o contexto. Quando que ele está sendo utilizado? Quando aquela palavra está sendo utilizada? Vamos lá ao exemplo, então? Vou chamar a sua atenção aqui para o nosso quadro. Nós temos aqui a observação, então nós vamos analisando assim, certo? De uma palavra para outra. Então, olha só, a pronúncia parece a mesma. Quando eu falo acender, que é de colocar fogo, e quando eu falo acender, olha, o fulano ascendeu na sua carreira. Quer dizer, ele teve um processo de subir, um processo de evolução. Só que a pronúncia, eu não falo ascender, eu falo acender. Pronúncia parecida, a grafia é quase a mesma, só que o significado diferente. Essa daqui, como que eu pronuncio? Acento. E essa, como eu pronuncio? Acento. Pronúncia igual, a grafia parecida, só que o significado diferente. Então, este acento é do sinal gráfico, como esse, por exemplo. Esse acento é do local onde se senta. Um banco, por exemplo. Acerto.
aqui, ou então acerto, se for o caso de eu acertar. E aqui, acerto é de afirmação. Aqui é onde vem, por exemplo, as assertivas, quer dizer, as afirmativas. Então, pronúncia igual, grafia diferente, significado diferente. Apressar, aqui é de ajustar o preço, ou seja, colocar o preço. E aqui, apressar, olha, mesma pronúncia, grafia diferente, significado diferente. Tornar rápido. Percebeu, então, como essas palavras funcionam? A pronúncia é a mesma. E se eu simplesmente falo acender? Você entenderia o que eu falei? Qual dos dois significados é? Depende do contexto. Que contexto? Se eu estou falando em algo que vai colocar fogo, realmente, ou se eu estou falando no processo de ascensão, de evolução. Isso é que é contexto. Entender a ideia dentro daquele texto. Olha, contexto. É a ideia que anda junto com o texto, certo? Vamos lá, então. Esses são os homônimos. Agora, parônimos. Qual que é aqui o conceito? É a relação que se estabelece entre palavras que possuem significados diferentes. Então, de novo, significado diferente. Mas são muito, muito, muito parecidas na pronúncia e na escrita. Nossa, aí você deve estar pensando, né? Se aquelas palavras já eram parecidas, e agora? Essas palavras são ainda mais parecidas. Então, vamos ver alguns exemplos aqui e nós trazemos para o quadro. Absolver, primeiro. Absorver, segundo. Olha só como que é bem parecido. Olha, vai trocando uma letra ou outra. Então, absolver, perdoar, inocentar. E absorver, aspirar, sorver. Segundo exemplo, apóstrofe, que é uma figura de linguagem na língua portuguesa, e o apóstrofo, que é o nosso sinal gráfico. Então, olha só como é parecida a pronúncia, parecem a mesma palavra. Depois, aprender, tomar conhecimento. Essa daqui é a mais confundida. Apreender, capturar, assimilar. Então, aqui é quando eu vou aprender alguma coisa, determinado conteúdo. E aqui, apreender, é no sentido de capturar. Depois, arrear, pôr arreios. E aqui, mudando a letra do E para o I, por isso que não pode confundir na oralidade, arriar, descer, cair. Ascensão, olha lá o que nós falamos do ascender. Ascensão é a subida. Assunção, elevação a um cargo. Bebedor, aquele que bebe. E bebedouro, local onde se bebe. Percebeu, então, como essas relações acontecem entre as palavras? Então, são pronúncias muito parecidas e até a grafia é muito parecida, só que o significado é diferente. Continuamos na significação diferenciada. Lembrando, tudo isso vai depender de um contexto. Como que eu vou entender, por exemplo, que eu estou falando aqui desse absorver? Pelo contexto, pelo assunto que está sendo tratado naquela situação. Bom, agora, para finalizar a nossa aula, então, nós vamos analisar este exercício que tem como base esta imagem para que você compreenda como que esse processo de significação contextual ocorre dentro deste texto. Vamos lá, então? Nós temos essa imagem, esta charge, e aqui no primeiro momento, olha, veja que até a própria imagem, eu gosto muito de analisar textos que têm elementos não verbais, a própria imagem traz essa divisão. Então, nós temos num primeiro plano os personagens que estão aqui dizendo esta afirmação. Que lindo, neve! Então, perceba que os elementos dessa parte da imagem, olha como as pessoas estão vestidas, olha a forma do rosto das pessoas, olha a disposição das pessoas na imagem, para que elas possam dizer que lindo, neve. E aí, embaixo, nós temos uma outra imagem e você pode observar os mesmos elementos.
Então, olha como as pessoas estão vestidas. Olhe a imagem, a caricatura das pessoas no rosto. Olha os elementos que são dispostos aqui na segunda imagem, para que elas possam dizer que horror, neve. Então, olha o espaço aqui. Então, eu tenho pessoas que estão sobre a ponte e tenho pessoas que estão embaixo da ponte. Tudo isso, então, serve como indícios de significação contextual. Isso que é entender o contexto. Eu não posso olhar para um texto desse pensando, por que que aqueles estão falando que a neve é um fenômeno muito lindo e embaixo eles estão falando que isso é um horror? Ah, é porque um gosta de neve e o outro não? Não. Essa interpretação aqui não é permitida. Por quê? Por causa do contexto. Todos esses elementos que nós fomos destacando aqui formam o contexto. Então, vamos ver a questão aqui? A charge emprega duas situações distintas, que ficou bem marcado isso na nossa análise, né? Então, duas situações diferentes. E nas falas, faz uso de um paralelismo de construções. Vamos observar o que é isso. A distinção nessas falas é marcada pelo exemplo de duas palavras. Que palavras? Vamos voltar lá? Que lindo, neve. Que horror, neve. Então, lindo e horror. Vamos lá. Que contextualmente, vamos olhar a situação de produção ali. Vamos ver então se lindo e horror são palavras antagônicas, palavras polivalentes, palavras equivalentes ou palavras complementares. Então, olhando aqui para essa proposta, aqui que nós temos palavras antagônicas. Mas aqui eu quero ressaltar para você. Por que elas são antagônicas? Não são palavras que trazem simplesmente o lindo, que é o contrário de horror, ou que o horror é o contrário de lindo. Não. Aqui, como a maioria das charges, nós temos uma crítica a este processo. Quer dizer, da diferença, não só a palavra ali é diferente, mas sim a situação em que aquelas pessoas se encontram na charge demonstrada é diferente. Isso é o contexto, isso é significação contextual. Muito bem, então essas são as nossas referências de hoje. Eu espero que você tenha compreendido esse conceito que é tão importante, que é tão cobrado na parte da interpretação, que eu tenha contribuído com os seus estudos. Até a próxima!